Boa tarde, professor. Professor, eu vou fazer agora, vou complementar aquele vídeo, o último vídeo que eu fiz, que eu mandei ontem para você, certo? Que vai ser esse botão aqui. Ontem eu mandei um vídeo para você falando sobre corrigir dados, certo? Agora eu vou demonstrar esse incluir dados e excluir funcionário. Esse incluir dados é aquele caso que a gente esquece de incluir algum funcionário, então você inclui ele totalmente, né? Assim como excluir funcionário, você exclui o funcionário totalmente. Quando eu boto incluir dados, vai aparecer incluindo os funcionários, né? Aí, no caso, eu vou incluir a gente sabe que nós temos três tipos de funcionário, certo? O funcionário pesquisador exclusivo, funcionário geral, funcionário de inovação. Eu vou colocar aqui, vou incluir um funcionário de inovação, porque ele tem um dado a mais, aí dá para comentar melhor, certo? Tem mais detalhes para a gente comentar, certo? Então, vou colocar aqui, incluir dados. Quando eu coloco incluir dados aqui, vai aparecer essa telinha, que eu vou colocar o nome do funcionário. No caso aqui, eu vou colocar o Pato Donald. Pato Donald. Certo? Aqui. Aqui ele pergunta, digita o tipo de funcionário, geral, inovação ou pesquisador. Eu vou colocar inovação, como eu te falei, tem um item a mais, que é sobre a hora de trabalhar de inovação. Nesse caso, o geral ele não trabalha em inovação e o pesquisador é aquele exclusivo que trabalha exclusivamente em inovação, que todo o trabalho dele vai ser inovação. O geral, nenhum trabalho dele vai ser inovação. E o inovação, uma parte do trabalho dele poderá ser inovação. Se for tudo inovação, no caso, eu vou colocar que a parte de inovação é 100% ou todas as horas trabalhadas. Esse é o detalhe que tem no funcionário de inovação, certo? Então, aqui, no caso, eu vou colocar o funcionário de inovação. Inovação, como eu te falei, vou repetir, é aquele funcionário, nesse caso aqui, é um funcionário que trabalha na empresa e ele tem um contrato de inovação de pesquisador, certo? Isso aí está no parágrafo 1º do artigo 5º da IN, certo? Deixa eu te mostrar aqui. Depois eu coloco, porque para esse vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou colocar inovação. Inovação. Ok. Eu vou dizer, esse projeto ele começou no dia 10/2/2010. Eu vou colocar como que ele tem começado a trabalhar no 1/1/2013, de 2010. 1/3 de 2010, certo? E eu vou dizer que ele trabalhou até 31/12/2010, certo? E vamos dizer que o salário inicial dele foi R$1 milhão, certo? E que ele tenha tido só um reajuste, só teve um reajuste, que ele disse assim, digita o número de reajuste, vamos dizer que só teve um reajuste desse ano, certo? Foi 1/3, ele só teve esse reajuste. Um reajuste. E digite a data do reajuste. O reajuste foi só um reajuste na data da contratação, que foi 1/3/2010. O valor do valor dele vai ser R$1 milhão. Existe o número de condições anuais a adicionar. O número de condições anuais é o número de condições que ele teve, depende do número de anos, né? Se ele trabalhar, esse aqui é o tipo de contrato que ele tem. Ele pode trabalhar 8 horas por dia, de semana, né? E 4 horas no sábado. Ou ele pode trabalhar 6 dias na semana e 0 horas no sábado. 6 horas por semana, né? Por dia, né? Na semana e 0 horas do sábado. Isso aí depende muito da contratação, né? Do contrato. Ele pode ser 4 horas por dia, sei lá, depende muito do empregador dele, né? No caso, a gente vai ter o quê? Digite o número de condições anuais, vai ser uma, né? Vai ser uma condição anual também. E
a condição anual é o ano é 2010, que ele trabalhou só em 2010, certo? Digite as horas semanais para o ano de 2010. No caso, foi 8 horas semanais, no caso é 8 horas, nesse nosso caso. Digita a hora do sábado, foi 4 horas por dia, certo? Aí ele vai dizer assim, digite o número de condições anuais de inovação, quer dizer, quantas horas de inovação, ou qual percentual de inovação que ele teve, que ele fez durante a semana, ou qual percentual de inovação, ou número de inovação que ele fez no sábado, certo? Então, no caso aqui, ele teve digite o número de condições anuais. Como ele trabalhou só um ano, né, que foi 2010, então vai ser só uma condição anual, que é de 2010, certo? Digite o ano, vai ser 2010. Digite o tipo de registro, se for horas ou percentual, certo? Se for horas, vai ser o seguinte, vai ser o número de horas que ele trabalhou por dia, na semana ou no sábado. Se for percentual, vai ser o percentual de horas que ele vai ter, dependendo da hora dele, né? Na semana ou no sábado. Quer ver? Vamos colocar horas mesmo, né? Vou colocar o contrato dele foi 100 horas. Então, digite as horas semanais para o ano 2010. Digite as horas semanais. Vai ser 2 horas semanais. Digite as horas do sábado. Vai ser 2 horas de sábado também. Quer dizer, em 2 horas na semana ele trabalha 2 horas de inovação e no sábado vai ser 2 horas de inovação também. Então, o novo funcionário foi incluído com sucesso e o dado salvo com sucesso. Agora vamos ver o funcionário aqui, né? Para eu ver o funcionário, eu vou olhar bem aqui assim, ó, esse está do Jason aqui. Como ele foi o último a cadastrar, ele deve estar bem aqui, ó. Então está aqui, ó. Está aqui ele, né? Começa com condições anuais. Em 2010 ele teve ele trabalhou 4 horas no sábado e 8 horas em cada dia da semana, né? De segunda a sexta. A condição anual de inovação, 2010, né? A gente escolheu o tipo de registro em horas. Então, hora de sábado, ele fez 2 horas, ele trabalhou 2 horas por sábado de inovação. E na semana, de segunda a sexta, ele trabalhou também 2 horas de inovação. Está aqui a data da contratação, 1 de 3 de 2010, a data da demissão, 31 de 2 de 2010, o nome do cara aí, do empregado é Pato Donald, o reajuste dele, ó, só teve um reajuste, foi 1 de 3 de 2010 e foi de R$1 milhão. E o salário inicial dele é R$1 milhão. Então a gente sempre coloca o salário todo no reajuste, sabe? Que aí o sistema está programado para contar o salário, calcular o salário de acordo com os reajustes, certo? Então vamos ver agora o que foi que deu nas horas dele, né? As horas funcionárias. Vamos olhar aqui, procurar Pato Donald. Falta aqui Pato Donald. Ó, Pato 2010, vamos ver a despesa de 2010, ó. Está aqui a despesa dele de mês a mês, né? Ele começou em março, né? 1º de março. E aí tem as horas, a despesa dele de inovação, cada mês, e a despesa geral, quer dizer, não foi tudo que ele trabalhou em inovação, aqui foi outras despesas, né? E está aqui R$1 milhão o ano todinho, tá certo? E aqui a gente vê também as horas trabalhadas em inovação. As horas trabalhadas em inovação, cada mês, está aqui as horas trabalhadas em inovação, e as horas gerais, e aqui as horas totais, tá certo? Então isso aqui diz muito com o que tem na IN, né? Deixa eu ver aqui, IN da Lei do Bem. Puxa, tá aqui. IN da Lei do Bem tá aqui ela. Que ele diz que todos os todos os funcionários, ele tem que ter as horas dedicadas dele controladas, certo? A hora dedicada, ó, por exemplo, no artigo 3º, tem as horas dedicadas controladas, aqui eles, ó, hora dedicada para pesquisador, hora dedicada e trabalho desenvolvido para funcionário de apoio, né? E horas trabalhadas também no caso de ser funcionário de uma empresa que tem contrato de pesquisador, ele está no artigo 5º, como eu te falei, e parágrafo 1º, ó, para fim deste artigo, poderão ser considerados como despesa dos custos com pesquisador contratado pela pessoa jurídica sem dedicação exclusiva. No nosso caso foi isso.
nesse caso, o inciso 1 diz que consta expressamente em seu contrato de trabalho o desempenho compensador em atividade de inovação tecnológica desenvolvida pelo empregador. A empresa possua, para o projeto desincentivado, controle da atividade desenvolvida e respectivas horas trabalhadas. Então, tudo aqui está de acordo com a IN, porque a gente tem as horas trabalhadas e as despesas. Quanto ao controle de atividade, isso aqui eu vou mostrar no próximo vídeo, eu vou te mostrar como está sendo o controle das atividades, certo? Então, assim, aqui a inclusão do funcionário deu certo, aí a gente vai pegar agora, vamos excluir o funcionário. Vou colocar aqui, ó, verificação de dados, vamos excluir o funcionário. Então, para excluir o funcionário, vai aparecer a relação dos funcionários que tem aqui, ó, e aqui vamos excluir o pato dono, certo? O pato dono chega aqui, ó, aí para excluir, é interessante que quando a gente vai corrigir, não aparece todos os funcionários, né? Aqui, para excluir, aparece todos eles, ó, isso aqui é uma boa saída também para a gente saber qual é a posição do funcionário, né? Aqui não aparece a posição, mas a gente pode contar, né? Uma maneira, né? Se aparecesse o nome dela aqui, ficava melhor, né, pessoal? Então, aqui, Pato Donald, né? Pato Donald. Então, vou excluir o funcionário, ó. O funcionário excluído com sucesso. Quer ver? Eu vou olhar ele aqui, ó, como ele vai sair, ó. Verificação, excluir funcionário, ó. Não tem mais ele, certo? E se você for olhar aqui nesse dado de entrada Jason, você vai ver que ele saiu também, ó. Ó, ele não está mais aqui, certo? Ó, aqui é o Paulo Lima, hoje que eu tenho. Ok, professor? Então deu certo. Incluir funcionário. A gente vai faltar agora, depois eu vou colocar aqui o controle da atividade, como eu te falei. Vai faltar só isso, né? Que é no capítulo 2 aí. E tem também o controle as despesas, né? Controle de despesas e o controle de depreciação e amortização. E depois é simular o IRPJ. Valeu, professor? Depois eu mando outros vídeos.